Opa! Sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão aqui do canal. E olha só, uma música de festa junina, uma musiquinha de festa junina, hein? Pra começar a aula naquele ritmo. Isso aqui sim que é música, muito melhor do que qualquer outra coisa, hein? Nada como uma musiquinha de festa junina pra gente começar essa aula aqui animado. Antes de mais nada, eu tenho que te dar um recado. As inscrições para o nosso curso fechado vão acabar hoje, tá? Normalmente elas acabam aí no quinto dia de inscrições, eu fecho elas na sexta-feira. Às vezes acontece de ter uma ou outra desistência e aí eu reabro daqui assim que essas vagas forem liberadas, tá? Então às vezes acontece de você ver um anúncio aí rodando daqui a alguns dias, mas tudo indica que as vagas vão acabar hoje e o link está aqui na descrição deste vídeo. E a pedido de muita gente aqui do canal, eu vou trazer a continuação daquela história do Pato Donald. Lembra que a gente fez uma aula aqui, acho que foi na segunda-feira, com os quadrinhos do Pato Donald. Inclusive muita gente gostou da ideia de fazer os quadrinhos aí. Eu até tô pensando aí em fazer um curso de férias só com quadrinhos. Aí a gente pega uma história completa, né? Você vê que tem um gibi aqui, ó. Ele é bem grosso. Obviamente eu queria tentar conseguir algo já em PDF para ter uma melhor qualidade, né? Mas são histórias relativamente longas, tá? Cada historinha aqui tem 50, 100 páginas. Levariam aí pelo menos 50 ou 100 aulas para fazer uma historinha por completo. E, obviamente, seria um curso aí exigiria um certo pré-requisito do aluno, né? Alguém que não sabe nada de alemão e apanhar um pouquinho, né? Então, tem que ser algo muito bem feito. Então, hoje eu vou continuar a historinha, tá? A historinha que a gente começou naquele dia, né? Onde o Pato Donald ali estava pedindo para os sobrinhos deles não irem embora, né? E deixar ele com um outro pato meio doido lá. Se você não assistiu essa aula, cara, você está perdendo. Eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo também. A galera gostou bastante e hoje eu trago a continuação dessa história. Que nada mais é do que uma aventura, né? Com o Pato Donald e o outro doidinho lá. Eles vão fazer umas missões aí meio doidas para uma rainha deles lá, sei lá, para poder fazer uma graninha. Basicamente isso é a historinha, tá? Então eu vou trazer mais uma página aqui, que eu acredito que é bastante legal, porque quando a gente estuda o alemão já é um idioma que exige um certo nível de concentração para estudar, mas quando a gente coloca dentro de contextos assim, né, coloca de uma forma divertida, ainda mais com um personagem tão querido, tão conhecido, o aprendizado se torna leve, se torna agradável, é gostoso estudar alemão, né? Até porque a gente só aprende aquilo que a gente ama, como eu digo, né? No livro, nos vídeos da Semana do Alemão, não tem como você aprender aquilo que você não gosta, cara. Se você estudar aquilo que você não gosta, aquilo que é obrigação, é chato, entendeu? A gente aprende bem aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que dá, de certa forma, um pouco de prazer pra gente. Não adianta você colocar um cara de humanas para aprender matemática ou vice-versa, não vai dar bom. Então vamos começar aqui a nossa historinha. Obviamente na pós-edição vai ficar bonito aqui na tela, né? Eu coloco a imagem escaneada aqui para você. Para mim, não adianta eu colocar o quadrinho assim na câmera aqui, que ia ficar bem meia boca, tá? Então, vamos jogar o videozinho do lado aqui, montar a nossa edição aqui do lado, com a lousa. E aí você vê, esta aqui é a segunda página do quadrinho, né? Você pode ver aí o patinho, o doidinho lá, que estava com uma espécie de um rádio, não sei se é um Walkman, alguma coisa. Ele vira pro Pato Donald e fala o seguinte. Ele fala o seguinte, olha, eu vou ler e depois escrever a frase toda aqui no quadrinho para a gente fazer um estudo dela. Ele diz o seguinte: So, jetzt, wo die Kinder endlich weg sind, werden wir jede Menge Spaß haben. E o Pato Donald vira e fala, Spaß? Então ele diz assim, ó, So, jetzt, wo die Kinder endlich weg sind, werden wir jede Menge Spaß haben. O que nós temos aqui? Eu até coloquei uma fonte maior aqui para ficar mais legalzinho aqui na tela. So, em alemão, significa então.
Sim, então, so. Peço a você também, olha, recomendo que você vá anotando aí em seu caderno, tá? As palavras em alemão, cada palavra, tá legal? So, so, então, jetzt, agora, agora, tá? Jetzt, em alemão significa agora, jetzt. Lembrando que o J tem som de I, tá? Yeah. E o TZT é como tst, jetzt, tá? Wo die Kinder endlich weg sind, agora que as crianças foram embora, tá? O wo no alemão, ele significa literalmente onde, tá? Mas aqui nesta frase específica tem um significado aí de já que, tá? Agora, já que as crianças foram embora, tá? Die Kinder é o plural da palavra das Kind, das Kind, que significa criança, do gênero neutro, tá? No alemão, todas as palavras no plural são do gênero feminino. Então, nós temos die Kinder, tá? É só lembrar de Kinder Ovo, tá? Kinder Ovo, ovo das crianças. Kinder, as crianças, endlich, finalmente, weg sind. O weg, em alemão, ele pode significar caminho ou que desapareceu, tá? Alguém ist weg. Alguém está sumido, alguém foi embora, alguém deu no pé. Weg sind. Agora que as crianças deram no pé, agora que as crianças foram embora. So, jetzt, wo die Kinder endlich weg sind, tá? Agora que as crianças foram embora, werden wir, nós vamos, tá? Lembrando que o verbo werden é o verbo usado para a formação do futuro no alemão, o famoso verbo werden, e a palavra wir é a pessoa nós em alemão. E todos os verbos na pessoa nós, wir, ficam no infinitivo, não sofrem conjugação nenhuma. Werden wir jede Menge Spaß haben. Esta expressão, jede em alemão é cada ou todos, tá? Cada. Jede Menge, cada quantidade, porque Menge em alemão é quantidade, tá? Você evita ficar traduzindo a frase no sentido literal, tá? Tenta aprender conforme eu vou ensinando aqui já na tradução correta. Jede Menge Spaß haben. Agora vamos ter toda a diversão do mundo, tá? Jede Menge Spaß haben. E Spaß em alemão, aqui eu coloquei com os dois S, tá? Mas você vai ver esta palavra com o Est. Eu esqueci de cabeça agora como que faz sair esse símbolo, que é aquele beta. Tem som de dois S também, dá na mesma, tá? Não faz diferença nenhuma escrever com um ou com o outro. Werden wir jede Menge Spaß haben. Então, agora que as crianças deram no pé, nós vamos nos divertir pra caramba. E o Pato Donald aqui no canto, né? Ele já... O quê? Diversão? Spaß? Diversão? Você tá doido, né? E aí, nós vamos passo o quadrinho, né? Quadrinho do lado aqui. Ele diz o seguinte... Eu vou ler e depois escrever. Ele fala assim... Pah, mir ist alles andere als spaßig zumute. Da wartet ein Riesenberg mit unbezahlten Rechnung auf mich. Professor do céu, olha, eu não entendi nada. Essa aqui é a parte legal de estudar com quadrinhos. A gente vê umas coisas que é muito do dia a dia, tá? Umas coisas ditas assim de uma forma que só um alemão mesmo poderia dizer. Então ele fala assim, o pá aqui, né, é meio que uma expressão, só não tem um significado. Ele fala assim, mir ist alles andere als spaßig zumute. Da wartet ein Riesenberg mit não sei se vai caber aqui, unbezahlten Rechnungen auf mich, tá? O que nós temos aqui, tá? A princípio parece um monstro cheio de palavras, frases que não fazem sentido para você, e é aqui que começa o trabalho de mágica que a gente faz, né? De descomplicar o alemão. Ele começa dizendo o seguinte, esta frase aqui significa assim, isso daqui para mim é qualquer outra coisa menos divertido, tá? Mas o que a gente tem nessa frase? Mir é a pessoa eu no alemão no dativo. E o que é dativo? Tá? Dativo não é nada mais, nada menos
quando algo acontece a você, para você. Então aqui ele está dizendo a mim, para mim, tá? Então para mim o que? Ist alles, para mim é tudo, para mim é tudo, tudo o resto, né? Ist alles andere, é todo o resto, é tudo diferente do que as spaßig, do que divertido, tá? Spaßig em alemão é divertido. E Zumute, esse Zumute, que é uma palavra que não costuma aparecer muito, tá? Mas ela remete a sentimento, a que ele está sentindo, tá? Para mim, tudo isso aqui é outra coisa, é qualquer outra coisa menos divertido, tá legal? Mir ist alles andere. Para mim é tudo qualquer outra coisa do que divertido em termos de sentimento, tá? Eu estou sentindo qualquer outra coisa menos divertido. Eu sei, é uma frase um pouco complicada, mas eu acho que literalmente você não precisa dessa sentença, dessa estrutura aqui no alemão. Existem outras formas de dizer que algo é divertido ou que algo não é divertido, tá? Isso aqui nós só estamos trabalhando nos quadrinhos e, de uma certa forma ou outra, você vai adquirir um pouco mais de vocabulário com isso daqui, né? Por exemplo, a palavra spaßig, que é divertido. O mir, que é a pessoa ich no dativo, ist alles andere, é todo o resto, é qualquer outra coisa do que divertido, tá? E aí ele diz o seguinte: Da wartet ein Riesenberg mit unbezahlten Rechnungen auf mich. Da significa lá ou aí, lá ou aí. O que ele está dizendo? Tem uma montanha de contas não pagas esperando por mim. Da, wartet, é o verbo esperar, warten, o verbo warten, aqui ó, warten, esperar, na terceira pessoa, porque o que está esperando por ele é uma montanha de contas não pagas, tá? Da wartet, lá aí está esperando, ein Riesenberg, lembrando que Berg em alemão é montanha, Riesen é gigante, tá? Montanha gigante, ein Riesenberg mit, com, unbezahlten Rechnung auf mich. Então aqui você vê o verbo bezahlen, tá? Bezahlen no passado perfeito. Então de pagar você tem pago, tá? Bezahlt, tá? A gente joga o verbo no passado perfeito. Ele perde o infinitivo, bezahlen, ganha só a letra T, bezahlt. Tá? Ele é um verbo regular, fácil de usar. E aqui, o verbo, quando está no passado perfeito, ele também assume a forma de adjetivo, tá? Pago, algo que está pago. Então, ele pode ser usado como um verbo no passado, mas também como um adjetivo, tá legal? E aí você pode inverter o significado dele colocando o N à sua frente. Unbezahlt, não pago. Tá? Mit unbezahlten Rechnungen. E aí ele ganha as letras N porque, né, Rechnungen é do gênero, está no plural e tem um mit aqui. Não vou entrar em muitos detalhes desse caso dativo aqui, né, no meio disso, só para você ter uma noção. Mit unbezahlten, com não pagos, e Rechnungen é contas, tá? Lembrando que Rechnung em alemão significa conta, Rechnungen significa contas, e vem do verbo rechnen, calcular. Então, Rechnung, conta, e quando você, né, se você vai usar o verbo warten, esperar, no sentido temporal, sempre quando você espera por algo, e esse por você usa o auf, tá? Você espera por alguém, ou alguém está esperando por você, e para você dizer por, você usa o auf, tá? Auf mich, por mim. Então, literalmente, nós temos lá, aí, está esperando uma montanha gigante com contas não pagas, né? Não pagas contas não pagas por mim, tá legal? Então, ele está meio que desesperado ali, porque tem uma montanha de contas sem pagar, esperando por ele. Parece eu, na época que trabalhava, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, lá com 14, 15 anos, trabalhava numa loja de computadores. Depois de alguns anos, essa loja
acabou falindo, né? Mas antes disso, meu pai foi tentar outra coisa em São Paulo e eu fiquei tomando conta da loja. E só que o negócio já estava numa situação muito complicada e meio que eu tinha que ter uma pilha de conta vencida, era aluguel vencido, era conta de água vencida, era conta de luz vencida, eu tinha que sortear ali parecendo o sorteio da telecena do Silvio Santos, né? Aquela coisa que foi jogando para cima, quem cair aqui vai ser pago. Então, parecia eu nessa época, né? Desesperado com uma pilha de conta vencida esperando por mim, tá? É disso que eu lembrei quando eu li isso aqui. E aí, no quadrinho de baixo, já vai anotando aí no seu caderno. Tá com 17 minutos aqui, 17 minutos de aula aqui. É bastante coisa, não parece? É como eu falo, uma página de um quadrinho, se eu quiser ficar entrando em imensos detalhes aqui, eu faço isso aqui virar 1 hora de aula e sem enrolação nenhuma, tá? Isso aqui vira 1 hora de aula sem enrolação nenhuma, sem ficar contando muito lero-lero aqui, não. Então, realmente, quadrinhos em alemão, olha só, se mostrou, né, os quadrinhos se mostraram aí uma grande revelação para a gente ter um estudo aprofundado da língua alemã. E no quadrinho de baixo aqui, aí na animação na tela vai descer, ele está falando, né, a vez do Pato Donald, ele diz o seguinte... ele já reclamou, né, que tinha uma pilha de contas esperando por ele, e ele diz assim: Und ich weiß nicht einmal, von was ich die nächsten Tage leben soll. O que ele está dizendo? Olha só, né? Und ich weiß nicht einmal von was, não estou nem enxergando, eu preciso trocar meu óculos, não estou nem enxergando o quadrinho aqui. Von was ich die nächsten Tage leben soll. Esta frase aqui significa literalmente: e eu sequer sei do que eu vou viver nos próximos dias. Então ele diz assim, né? Und ich weiß nicht einmal von was ich die nächsten Tage leben soll. A gente começa essa frase com ele falando assim: und, que significa e. Ich, eu, weiß é o verbo saber na pessoa eu, tá? O verbo saber em alemão, só por curiosidade sua, é o verbo wissen, tá? Já vai colocando aí no seu caderno, se você tiver uma planilha, alguma coisa assim, wissen. Und ich weiß nicht. E eu não sei. Einmal em alemão significa uma vez, tá? Mas aqui dentro desse contexto eu posso traduzir como eu sequer sei. Tá? Und ich weiß nicht einmal. E eu sequer ser, eu sequer tenho ideia, tá? Eu sequer tenho ideia. Mas se você for dizer em alemão de forma bem rápida e simples, eu não sei, você diz ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tá? Und ich weiß nicht einmal von was, do que, tá? O von é de ou do, was, o que. Então, von was, do que. Eu, die nächsten Tage, os próximos dias, leben soll, tá? E eu não sei do que eu devo viver nos próximos dias. Leben é o verbo viver e soll é o verbo dever, sollen, na pessoa eu, tá? Und ich weiß nicht einmal, von was, do que ich die nächsten Tage leben soll, viver, devo, tá? Isso aqui é uma estrutura com os verbos modais no alemão, uma estrutura onde os dois vão parar aqui no final da frase. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, apenas tenha em mente que esta frase significa eu não sei do que eu como que eu vou viver nos próximos dias, tá? E aí no quadrinho do lado, o patinho doido lá, ele começa a falar assim, né? Ele começa a dar a entender do que se trata a história propriamente dita. Ele diz assim: Ein neuer Auftrag für die Oma könnte dein Problem lösen. Weißt du noch? E segue falando: Die Organisation zum Kampf gegen Monster aller Art. Wir hatten dieses faszinierende Wesen vom Planeten Schloch besiegt. Então ele diz o seguinte, ó, eu vou colocar esse texto tudo aqui, ó. Ein neuer Auftrag. Você não precisa se preocupar se você consegue montar essas frases de cabeça, não tem necessidade nenhuma, tá? Isso aqui são frases de uma historinha no gibi. Você tem que absorver o máximo que você puder de vocabulário e de frases aí que você realmente pode utilizar no dia a dia, tá legal? Ein neuer Auftrag
für die Oma könnte dein Problem lösen. Weißt du noch? Você não sabe? Você ainda não sabe, né? Ein neuer Auftrag, uma nova missão, uma nova missão, tá? Auftrag é missão, tarefa, tá? Auftrag, lembrando que isso aqui é uma frase no nominativo, não tem verbos aqui, tá? E o neuer, o adjetivo neu, ele se declinou com ER aqui, porque isso aqui é uma palavra do gênero masculino. Ein neuer Auftrag, uma nova missão, für die Oma, para a vovó, tá? Oma em alemão, um termo carinhoso para vovó, tá? E aqui, könnte, poderia, o verbo können no tempo verbal, esqueci o nome agora do nome técnico disso aqui, mas é o tempo que indica a possibilidade, tá? Poderia. Então, o können é poder, ser capaz, e könnte é poderia, tá? Könnte, poderia, könnte dein Problem, seu problema, lösen, resolver, tá? Então, uma nova missão para a vovó poderia resolver o seu problema. Você ainda não sabe? Weißt du noch, tá? Weißt du noch, você, por acaso você não tá sabendo, tá? Weißt du noch, e aí ele segue dizendo o seguinte, vou até pegar mais perto aqui porque eu não tô enxergando. Die Organisation zum Kampf gegen Monster aller Art, wir hatten dieses faszinierende Wesen vom Planeten Schlork besiegt. Vamos escrever tudo aqui. Die Organisation zum Kampf gegen Monster aller Art. É o nome da organização. Tá. O que significa isso daqui? A organização para a luta contra monstros de todos os tipos, tá? Olha só que coisa útil que eu estou ensinando para vocês aqui. Organisation, organização. Zum Kampf, para o combate, para a luta. Gegen significa contra, tá? Monster, monstros, aller Art, de todos os tipos. Nós temos um caso genitivo aqui de posse direta, tá? Porque Art, die Art, em alemão, não é a arte, tá? É o tipo, tá? De todos os tipos. Aller Art, de todos os tipos. Aller Art, tá? A organização para o combate de monstros de todos os tipos. E aí, ele segue dizendo o seguinte: Wir hatten dieses faszinierende von Planeten Schlork besiegt. Então, o que nós temos aqui? Tem um ponto aqui, tá? Nós derrotamos este ser fascinante do planeta Schlork, tá? Dizendo assim, né? Via nós. O hatten, essa frase é uma frase que tem um verbo no passado perfeito. É o verbo besiegen, que é derrotar, tá? Vencer alguém ou derrotar alguém, que praticamente a mesma coisa, né? Besiegen, então besiegt no passado perfeito fica assim, besiegt. Lembrando que verbos que começam com as letras BE no passado perfeito não ganham as letras GE à sua frente, tá? Então, e aqui, como você pode ver, já ensinei, né, que passado perfeito usa um verbo auxiliar, o verbo haben, e normalmente ele vem conjugado no presente, de acordo com a pessoa. Poderia ser wir haben, tá? Wir haben dieses faszinierende Wesen vom Planeten Schlork besiegt. Nós vencemos, nós derrotamos este ser fascinante do planeta Schlork. Mas por que o verbo haben, em vez de estar no infinitivo, que é a conjugação da pessoa nós, ele veio no passado imperfeito, wir hatten? Porque ele está num período pontual da história, porém num passado mais distante, menos recente, tá? Ainda é passado perfeito, porém num período mais distante e pontual da história. Wir hatten dieses
este fascinierende Wesen, este ser fascinante, tá? Este ser fascinante, porque das Wesen em alemão é o ser, tá? A coisa viva. Von Planeten Schloch, do planeta Marte, né? Vamos adaptar a tradução aqui do planeta Marte. Besiegt, derrotamos este ser fascinante do planeta Marte. Isso aí o Pato Donald já tá ali, né? E ele termina a história no quadrinho de baixo com o Pato Donald resmungando alguma coisa com ele mesmo, né? Ele tá falando assim, ó: Faszinierend. Dieses schleimige Scheusal wollte uns zum Mittagessen verschlingen. Wenn ich nicht gewesen wäre. Aí meio que ele ia para falar alguma coisa ali que complementava essa última frase, mas não falou. Então o que a gente tem aqui? Vou escrever, né? Faszinierend. Fascinante. Dieses schleimige Scheusal wollte uns zum Mittagessen verschlingen. O que ele tá falando aqui, né? Eu sei que para você parece um monte de palavra esquisita, né? E essa aqui que é a parte mais incrível disso, você ter contato com palavras que você nunca viu antes, né? Por isso que eu estou trazendo essas aulas aqui. Eu sei que se você chegou até aqui nesta aula, a maioria não chega, tá? A maioria da galera assiste 5 minutos. Poucos chegam até a 1 minuto. Já estamos quase com 25 minutos aqui de aula, 20 e poucos minutos. A maioria não chega até aqui. Se você chegou até aqui, então você realmente está empenhado em aprender o alemão e talvez não conheça muitas dessas palavras, né? Schleimig, o adjetivo schleim, vem da palavra schleim, que é muco, tá? Catarro, schleim. Anota aí no seu caderno. Então, schleimig é mucoso, catarrento, grudento, tá? Schleimig. Dieses schleimig Scheusal, aberração, criatura, algo... Como que eu posso dizer? Praticamente, eu colocaria aberração, tá? Essa monstruosidade, essa aberração. E como o Scheusal é neutro, o dies, ele ganha ES no final. Dieses schleimige Scheusal, tá? Essa aberração catarrenta, wollte, queria, tá? Passado imperfeito do verbo wollen, wollte, queria, uns, nos, tá? Queria nos, zum Mittagessen, de almoço, verschlingen, devorar. O verbo verschlingen significa literalmente devorar, tá? Triturar com os dentes, verschlingen. Existem outros verbos que significam devorar, por exemplo, o verbo fressen, que é o verbo comer para animais, tá? Mas aí, né, é um verbo bem mais suave. Nesse contexto aqui, o verbo verschlingen se encaixou melhor. Então, faszinierend, fascinante, dieses schleimige Scheusal, essa aberração grudenta, essa aberração nojenta, né, catarrenta e grudenta, wollte uns, queria nos, zum Mittagessen, de almoço, verschlingen, comer, tá? E ele complementa dizendo uma frase aí que fica meio sem acabar. Wenn ich nicht gewesen wäre. Tá? Se eu não tivesse estado, tá? Wenn ich nicht gewesen wäre. Wenn é se ou quando, tá? Mas aqui é se. Se ich, eu, nicht, não, gewesen é o passado perfeito do verbo ser, estar. Gewesen, wäre é o verbo auxiliar que vem para formar o passado perfeito do próprio verbo ser, estar, tá? O verbo ser, estar no passado perfeito, ele é colocado no passado perfeito usando como verbo auxiliar ele mesmo, tá? Mas aqui ele está no tempo verbal que indica possibilidade, tá? O verbo ser, estar no presente, vai dizer eu sou, ich bin, tá? Se você dissesse wenn ich nicht gewesen bin, se eu não tivesse lá, tá? Se eu não tivesse lá. Mas
como você coloca o ver, que é nada mais é do que o passado, o verbo ser, estar, que antes estava no passado imperfeito, war, tá? No passado ich war significa eu estava. Olha só para você ter uma ideia, né? Tá meio confuso isso aqui. Ich bin significa eu sou, eu estou. Ich war significa eu era ou eu estava. E se você coloca um trema aqui, um trema, tcharam, ele virou estaria, tá? Eu estaria. Então, esse ver aqui é o verbo auxiliar do próprio verbo ser, estar, que deixa ele no passado perfeito numa condição de possibilidade. Agora, de cabeça, eu não lembro o nome técnico desse tempo verbal, tá? Então, wenn ich nicht gewesen wäre, se eu não tivesse estado, tá? Porque gewesen é o verbo ser, estar no passado perfeito. Significa literalmente estado. Se eu não tivesse estado. E o ver é o tivesse, tá? Se eu não tivesse estado. Wenn ich nicht gewesen wäre. E termina com 3 pontinhos porque ele ia resmungar mais alguma coisa. Então, essa frase aí ficou meio que sobrando, tá? Esta foi a aula com quadrinhos de hoje. Como eu digo, olha só, quanto trabalho que dá fazer uma aula com quadrinho, tá? Óbvio que se eu encaixasse isso num curso de férias, as aulas seriam ainda maiores, tá? Eu traria explicações mais detalhadas e de repente até um módulo de revisão para você se aquecer aí antes de partir para os estudos dos quadrinhos. Mas eu acho que é bastante interessante porque, olha só, você está criando um contexto. Você está trabalhando isso dentro da história do Pato Donald, que é um personagem conhecido para você, de uma série de acontecimentos. Então, tudo isso gera associação na sua memória e facilita a memorização, tá? Eu estou trazendo também essas aulas aqui porque eu realmente peguei o gosto por trazer mais conteúdos aqui no canal, diferente de muitos outros canais de alemão por aí, que a galera vem e coloca, hoje eu vou ensinar você a falar final de semana em alemão. Porcaria, fazer uma aula para ensinar uma palavra só, isso aí não serve para nada, né? A intenção é fazer a pessoa aí se apaixonar pelo idioma alemão e realmente gostar, né? Então, por isso que eu estou trazendo aí quadrinhos, músicas, filmes. Semana que vem eu quero trazer mais uma música do Rammstein, tá? Mas se vocês não derem like, não comentarem também e se inscreverem no canal, eu vou trazer musiquinha de festa junina só, tá? Não vai ser nem Peppa Pig, é só festa junina aqui. E boa, tá? E então, se inscreva no canal, deixa o seu like. E se você quer conhecer o nosso curso de alemão completo, que vai do básico, né? Ideal para quem não tem conhecimento nenhum no alemão, o link está na descrição. E vamos trabalhar aí a ideia de um curso de férias só com quadrinhos, tá legal? Mas aí seria um curso idealmente pensado para quem já é aluno do curso nosso, né? Um curso que exigiria um certo domínio do idioma alemão, tá legal? Eu preciso pensar como eu vou estruturar um programa de estudo desses e tudo mais. Leva muitas horas de edição, de preparo para dar uma aula dessa, para pensar a melhor maneira de explicar a história, né? Porque não é só traduzir de cabeça, é encontrar a melhor maneira de fazer isso daqui entrar na sua cabeça, tá legal? Então, espero que você tenha gostado desta aula, tá? Realmente, alemão com quadrinhos é uma coisa que eu nunca vi, eu mesmo nunca vi em nenhum outro lugar. Espero que você tenha gostado e eu volto aí na segunda-feira com mais coisas legais em alemão, tá? Inclusive o alemão com notícias. Eu não esqueci da série de alemão com notícias não, tá legal? Mas a galera ficou realmente impressionada, gostou muito do Pato Donald, então tive que fazer esta aula aqui para o pessoal não ficar bravo comigo, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos vocês um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Um abraço e bons estudos aí para todo mundo.